A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia de todo o teu coração. Toma posse. É para a glória de Deus e para o teu bem. Ouve atentamente esta oração. E logo em seguida a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo falar teu coração por intermédio da palavra, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus é bom o tempo todo, meu irmão, minha irmã. Creia nele, confia nele. Mas ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Espera confiantemente nele. Ele tem o controle dos céus e da terra e do mar, de tudo que neles há. Eu vou orar por ti, eu vou orar por todo aquele que está inscrito no canal Pastor Olavo Neves, no YouTube. Cada homem, cada mulher. Eu creio que Deus, Ele está abençoando essa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, que essa pessoa possa perceber a vida dela mudando de dentro para fora. É necessário ouvir a palavra, crer na palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por cada pessoa que está ouvindo, está percebendo. Toma posse e ouve do começo até o final. Não ouve pela metade, não. Ouve até o final, para Deus sentir prazer em ti. Deus, Ele não deixa a obra dele pela metade. Ele também não quer que você fique fazendo pela metade. Ouve pela metade, não. Ouve do começo até o final. E deixa o Espírito Santo te convencer, te abençoar, te dar paz, alegria, vida, da qual Deus quer para ti, para mim, para todos. Deus, Ele deseja ter vida e vida eterna. Em o nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, graças eu te dou, Pai, por essa oportunidade, por este momento, por eu poder estar aqui orando, pregando a Tua palavra. E por essa pessoa estar ouvindo, percebendo, crendo, tomando posse da Tua palavra, desta oração, da Tua palavra. Abençoe cada homem e cada mulher, Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, para a vida dessa pessoa. Faz o Teu nome ser glorificado. Oh, Pai maravilhoso, Pai poderoso. Olha para dentro deste homem, dentro desta mulher, Senhor. Olha de forma grandiosa, segundo a grandeza do Teu santo nome. Teu nome é poderoso, Teu nome é santo. É pelo Teu nome, Senhor. Abençoe essa pessoa, eu te peço, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Cura, restaura, transforma, liberta, prospera. Põe no coração dessa pessoa a certeza e a convicção da salvação da vida eterna. Este homem que está ouvindo esta oração, essa pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube, cada homem, cada mulher. Esses nomes que eu copiei no caderno de oração, eu te peço em nome do Senhor Jesus que eles sejam achados no livro da vida, Pai. Que esta oração seja ligada na terra e no céu. Que eles sejam achados no livro da vida. Que naquele dia o Senhor possa chamar este nome de vinde bendito do meu Pai. Essa pessoa crê, essa pessoa toma posse, ela vai ter um final feliz, ela vai ter vida eterna. Abençoe, Pai, esta oração, abençoe esta palavra. Que os ouvidos dessa pessoa estejam abertos, o coração aberto, para receber, crer e pôr em prática. Abençoe cada homem e cada mulher que está ouvindo esta oração, que vai ouvir a palavra. Amém? Graças a Deus. Seja abençoado, seja abençoada, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. É no nome do Senhor Jesus. Ouve atentamente, creia de todo o teu coração. Ouve esta palavra, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. A tentação de Jesus. Ouve com atenção, do começo até o final. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Observa bem, o Senhor Jesus, sabendo que
o profeta João Batista estava batizando no Rio Jordão, ele foi ao Rio Jordão para ser batizado pelo profeta João Batista, o maior profeta nascido de mulher, batizando aquele homem chamado Jesus, o Santo dos Santos, o Filho do Deus vivo. João Batista, ele não quis batizar, por ele não achar digno de batizar o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas o Senhor Jesus falou para João Batista, o profeta, que era necessário. E João Batista batizou o Senhor Jesus. E logo após, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E foi ouvida uma voz bradando do céu: "Este é meu filho amado, em quem comprazo. Esse é meu filho amado que me dá prazer. Eu sinto prazer no que ele fala, no que ele faz." Em outras palavras, foram ouvida essa voz. E logo em seguida, o próprio Espírito Santo tomou aquele homem chamado Jesus e levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Imagina, parece ser uma coisa ruim, parece ser uma coisa desagradável, mas foi uma forma que Deus viu para preparar o filho para a missão. O Senhor Jesus, ele abriu um jejum de 40 dias e 40 noites. E o diabo, ele estava vendo. O diabo, percebendo que o Senhor Jesus estava fraco fisicamente, por falta do pão, por falta do alimento. Imagina, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. Imagina. E o diabo, vendo que ele estava fraco, aproximou dele para tentar ele, porque ele sabe que quando a pessoa está fraca fisicamente, está precisando do pão de cada dia, está precisando de comer e de beber. E ali ele tentou o Senhor Jesus. Cuidado e muito cuidado com isso. Cuidado com coisas fáceis. Cuidado com algo que as pessoas, às vezes, usada pelo inimigo, te oferece. Cuidado e vigia. Ora a Deus e abençoa aquilo que você está recebendo. Mas vigia. Vigia. O Senhor Jesus, tendo discernimento, sabia que aquilo ali era uma tentação. Ele estava tentando o Senhor Jesus. Como está escrito no versículo 3. Disse-lhe então o diabo: "Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão." Observa bem o que o diabo falou para o Senhor Jesus. Se és Filho de Deus. Por que ele falou se és Filho de Deus? Ele quis semear essa semente de dúvida na mente do Senhor Jesus, no coração do Senhor Jesus. Porque o diabo sabia muito bem que o Senhor Jesus é o Filho do Deus vivo. O diabo bem sabia que ali era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabia que era o diabo. E o Senhor Jesus tomou a palavra como uma espada e golpeou Satanás, usando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Está escrito, versículo 4. Mas Jesus lhes respondeu: "Está escrito, não só de pão viverá o homem." Observa bem a resposta que o Senhor Jesus deu para mim e para você. Ele aqui não está respondendo o diabo, não. Ele está falando para mim e para ti. O Espírito Santo está falando hoje. Não só de pão viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 está escrito. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é só de pão que o homem vive. Tem homem, tem mulher que tem tanto pão, ou pães, né? Tem tudo aquilo que a alma deseja, mas não tem vida. Porque falta Deus, falta o Senhor Jesus. Falta a palavra de Deus. Ouve com atenção de todo o teu coração. O Senhor Jesus falou e está falando. Não só de pão viverá o homem.
Quando o diabo quis semear uma semente de dúvida na mente do Senhor Jesus, no coração do Senhor Jesus, o Senhor Jesus aqui Ele está nos ensinando. Aprenda com o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Não reclama, não murmura. A tua vida depende de Deus, depende do Senhor Jesus. Deus sabe que nós precisamos do pão de cada dia, de comer, de beber. Mas não deixa ser levado pela astúcia do inimigo. Ouve com atenção, creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. A resposta do Senhor Jesus para mim e para você está escrito: não só de pão viverá o homem. Está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele usou essa espada. E o diabo ali, percebendo que o Senhor Jesus estava usando a palavra contra ele. A palavra de Deus, ela funciona com a verdade. Com a mentira, ela não funciona. A palavra de Deus, ela é a verdade. E ela trabalha juntamente com a verdade. Jesus é a verdade. O diabo é a mentira. E o diabo continuou tentando o Senhor Jesus. Ele viu que na primeira tentativa não deu certo. Ele não desiste. Mas nós venceremos em Cristo Jesus. E novamente ele tenta. Versículo 5. Está escrito: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Versículo 6. Disse-lhe o diabo: dá-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Olha só o que o diabo falou para o Senhor Jesus, e ele tem falado com muitas pessoas na terra, mostrando as fascinações do mundo, das riquezas, a luxúria, a fama, o sucesso. Se tu me adorar, eu vou dar esse sucesso, eu vou fazer você ter nome no mundo inteiro. Por que o Senhor Jesus falou: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por causa disso. Aí o homem cai na cilada do diabo e recebe essa proposta de fazer sucesso, fama nos palcos da vida, desta vida. E a pessoa aparentemente ganha esta vida e perde a vida vindoura. Ouve com atenção, deixa o Espírito Santo falar contigo. O diabo, ele é astúcio, ele é mentiroso, ele é enganador. Tudo é de Deus, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, os planetas, é tudo de Deus. Deus até permite o diabo usar isso, porque ele é o príncipe das trevas. Por isso ele fala que foi dado a ele, porque ele sabe que ele é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe do mundo. De tudo aquilo que aborrece a Deus, ele é o príncipe. O Senhor Jesus, ele também é príncipe, mas é o príncipe da paz. Ouve a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. E ali o diabo levou o Senhor Jesus no lugar bem alto e mostrou as riquezas, os tronos, as fascinações, a luxúria, os reinados, as autoridades, e falou: tudo isso aí eu vou te dar. Em outras palavras, mas para eu te dar, tu vai ter que me adorar. O diabo quer ser adorado. Olha, observa, vigia. Ouve a palavra, creia na palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele tomou a espada do Todo-Poderoso Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Versículo 8 está escrito: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha a resposta do Senhor Jesus para mim e para você hoje. Ele aqui não respondeu o diabo não, ele está falando para mim e para você, que nós temos que adorar unicamente o Todo-Poderoso Deus de Israel, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quando o homem e a mulher adora casa, carro, adora dinheiro, adora fama, sucesso, adora família, marido, esposa, filhos, filhas, pai, mãe, amigos. Quando a pessoa adora esta vida aqui, essa pessoa está adorando o diabo.
ela está agradando Satanás. Cuidado e muito cuidado com isso. Só Deus é digno de ser adorado, só Ele, toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Não adora a nada e a ninguém, somente a Deus, somente ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13 está escrito. E aqui, no livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 8, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele, e mais ninguém, nada e ninguém. Só o Todo-Poderoso Deus de Israel. Lembra disso. Não adora teus filhos, não. Não adora tua casa, não. Não adora teu carro, teus bens, teu salário, teu emprego, tua empresa. Não adora nada e a ninguém. Adora unicamente a Deus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Ouve e deixa o Espírito Santo convencer o coração. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus aqui, Ele com a espada, a palavra de Deus, deu outro golpe em Satanás. Foi o primeiro, agora o segundo. Usando a palavra. É muito importante você ter no teu coração pelo menos um versículo da Bíblia, que é a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus. Deus deixou a palavra dele na terra por intermédio do Espírito Santo, para eu e você usar, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós usamos a espada, a palavra de Deus, a verdade, pelo Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, contra Satanás e seus demônios, contra tudo aquilo que se levantar contra mim e contra ti, tudo aquilo que for tentação. Ouve e creia de todo o teu coração. Toma posse em nome do Senhor Jesus. O diabo não desiste, ele vai estar tentando. Aqui ele tentou a segunda vez e ele vai tentar a terceira vez. Observa bem, ele percebeu que o Senhor Jesus estava usando a palavra de Deus. O diabo, ele conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Ele conhece toda a Bíblia, toda a palavra de Deus ele conhece, ele sabe. Ele só não é capacitado para praticar. E ele crê em Deus, ele confia em Deus. Ele só não tem capacidade para obedecer a Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas. O homem e a mulher pode ser capacitado para praticar a palavra de Deus. Nós temos oportunidade, ouve com atenção, creia na palavra, toma posse da palavra de Deus. E o diabo ali percebendo que o Senhor Jesus usou a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, aí ele quis usar os Salmos capítulo 91, versículo 11 e 12. É o salmo que os católicos amam, gostam muito. Eu também gosto muito, amo muito. Salmos 91, é o salmo poderoso. Não é porque o diabo usou esse salmo que você vai deixar de usar, não. Aí que você tem que usar. Porque o próprio diabo sabe que esse salmo é poderoso. Usa no nome do Senhor Jesus com a verdade. Usa com a verdade. Em o nome do Senhor Jesus. Está escrito aí, versículo 9, 10 e 11. Então o levou a Jesus e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, observa bem, o diabo usou o Salmo 91, versículo 11 e 12. Ele usou a verdade, porém a verdade não funciona com a mentira, a verdade funciona com a verdade. Ouve atentamente. O diabo é mentira. Ele usou a palavra de Deus, Salmo 91, versículo 11 e 12, contra o Senhor Jesus, para enganar o Senhor Jesus, ou pelo menos tentar enganar Jesus, que é a tentação. Mas o Senhor Jesus, tendo discernimento, o Senhor Jesus, ele usou novamente Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Ouve com atenção a palavra de Deus. No versículo 12, respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a resposta.
que o Senhor Jesus está dando para mim e para ti. No nome do Senhor Jesus, recebe. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pela terceira vez ali, Satanás tentando o Senhor Jesus. Levou ele em cima do templo e falou: salta daqui de cima. Porque está escrito que os anjos vão te guardar, vão te proteger para tu não tropeçar em alguma pedra. Ou seja, tu vai saltar daqui e tu não vai se machucar, você não vai morrer, porque os anjos, eles vão te sustentar, te segurar. Mentindo. Não tenta o Senhor teu Deus. Não tenta o Senhor teu Deus. Ouve com atenção. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 16. Ouve atentamente. E aqui em Lucas 4, versículo 12, o Senhor Jesus está respondendo para mim e para você. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tenta ele. Não tenta. Guarda teu coração. O Senhor Jesus aqui usou a espada pela terceira vez. O diabo, ele não resistiu o poder da palavra de Deus, com a verdade, que é o Senhor Jesus. Quando você usa o nome do Senhor Jesus, você está usando a verdade. Usa a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus, que é a verdade. Contra o diabo, contra os demônios, você vai vencer. Pode ter certeza e convicção disso. O Senhor Jesus venceu. O Senhor Jesus deu aqui o terceiro golpe, com a espada, com a verdade. E aqui no versículo 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Observa bem. No terceiro golpe que o Senhor Jesus deu, o diabo partiu em retirada e apartou de Jesus, apartou. Ou seja, fugiu da presença do Senhor. Por momento oportuno, porque o diabo ele só fica esperando uma oportunidade. A palavra de Deus está falando que o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo de toda sorte. Ou seja, tudo que você possa imaginar, o diabo tentou Jesus. E Jesus não caiu na tentação do diabo. Ouve com atenção a palavra de Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que não caia em tentação. Nós temos que vigiar, nós temos que orar. O Senhor Jesus era um homem de oração. Ele vigiava e ele orava. Ele sabia que ali era o diabo. E o diabo não brinca em serviço, não. Não fica brincando com Deus, não. Leva as coisas de Deus a sério. Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Usa a palavra de Deus. O diabo ele fica esperando um momento. Ele sai, mas ele fica esperando um momento para voltar. E nós temos que preencher de Deus, preencher da palavra de Deus. Lembra do que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 12? Acerca da estratégia de Satanás? Que ele sai do homem e ele sai procurando um lugar para entrar e não achando outra casa, outro lugar, ele volta para o lugar da onde ele saiu. E ele volta e traz com ele mais 7, e o estado daquele homem ou daquela mulher torna-se pior do que o primeiro. Então nós temos que preencher de Deus, preencher da palavra, no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus vai reinar em mim e vai reinar em você. E assim eu e você tornamos homem e mulher forte na presença de Deus. Por conta do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a verdade. Ouve essa palavra, crê nessa palavra, toma posse dessa palavra. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não só de pão viverá o homem. Está escrito aí. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. São as respostas do Senhor Jesus para mim e para ti. Fique avisado disso. Louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem. Que aonde essa mensagem chegar, Deus seja glorificado. Compartilha mesmo em nome do Senhor Jesus. Recebe no teu coração e compartilha. Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, o pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva.
Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vós. Em nome do Senhor Jesus. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus envolva você aonde você estiver. Que tenha paz e alegria, principalmente essa pessoa que perdeu um ente querido, que está triste, angustiado, angustiada. Recebe a paz, o conforto do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. O dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus.